Porque tem uma diferença muito substancial entre liberalismo e neoliberalismo. E me incomoda um pouquinho, embora eu relativize muito, essa construção conceitual que foi criada no senso comum de que neoliberalismo significa Estado mínimo. Me incomoda, assim, essa ideia. Inclusive, a gente tentou disputar essa concepção no livro, apontando que a principal diferença entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo é justamente quanto ao papel do Estado. Podemos dizer que no liberalismo clássico, né, com a formação do capitalismo, o Estado sim tinha um papel diminuto e muito circunscrito à regulação econômica. Então, a função do Estado era, em primeiro lugar, garantir a propriedade privada, né? A função fundamental do Estado no capitalismo é garantir que existam as condições para o funcionamento do próprio capitalismo, e para isso precisa existir propriedade privada, né, sobre os instrumentos de trabalho, sobre a terra, e a propriedade privada sobre a própria força de trabalho, né, para que ela possa ser livremente trocada. O capitalismo, ele se diferencia do modo de produção anterior, porque no feudalismo o trabalhador ele tinha acesso aos seus instrumentos de trabalho, ele não era expropriado, mas ele não tinha liberdade, né? Ele vivia sob um regime de uma certa servidão voluntária. O capitalismo não, no capitalismo reina a liberdade. Então tem que garantir que o indivíduo seja livre para poder comercializar, inclusive, a sua força de trabalho. Para que a força de trabalho seja propriedade dele e ele a negocie, né, com quem tem outro tipo de propriedade, que é a propriedade dos meios de produção. Mas a outra função do Estado é garantir também que exista a livre concorrência. Garantir que exista livre mercado, então que não tenha monopólio, que não tenha cartel. Então é um papel, de fato, muito residual. O neoliberalismo, que vai começar a ser teorizado, inclusive, logo após a crise de 29, então, né, essa ideia de que o neoliberalismo é coisa da década de 70 é também errônea, né? Os neoliberais, eles aproveitaram a crise, né, a janela histórica que se abre com a crise da década de 70 para surgir como alternativa política, alternativa teórica, mas eles estavam lá batalhando, né? Estava todo mundo rindo deles, né, no período em que houve, né, a hegemonia do pensamento keynesiano, do Estado intervencionista. Eles estavam batalhando lá, eles eram meia dúzia, eles eram ridicularizados, os dinossauros do liberalismo, mas os caras estavam lá, firme e forte. E desde o início eles já ressignificaram e disseram, não, o Estado não pode não ter papel, ele não pode ter esse papel tão diminuto, tão pequeno, que é o papel de regular para que as coisas aconteçam. Ele tem que ter um papel mais importante. E o papel do Estado no neoliberalismo não é o de garantir que o livre mercado funcione, é de garantir as condições para a maximização da acumulação privada. Então não é que ele está ali só esperando e começar a fazer monopólio, peraí, vou mandar o CAD lá ver se está tudo certo. Não, ele é agente da desestatização. Não é que o Estado está ali e deu uma enchente, vou lá ver o que aconteceu. Ele é agente da desregulamentação das políticas ambientais. Ele é o agente da transformação das florestas e matas ciliares em locais de acumulação de capital da iniciativa privada. Ele é agente da desregulamentação da legislação trabalhista para maximização de acumulação. Ele é agente da abertura comercial e financeira. Ele é agente da mudança da legislação climática. Então, não é que ele tem um papel reduzido, ele tem um papel muito importante, que é o papel de garantir as condições para mudança substancial, não só na economia, mas no campo dos valores, no campo das ideias, né? É o Estado que opera